Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem com vocês? Prontos para começar a nossa live de terça-feira, 18 horas. Vamos todo mundo entrar, que a gente vai falar hoje sobre crise convulsiva no adulto, que é um tema um pouquinho diferente do que a gente fala quando é crise convulsiva na infância. A gente já tem que pensar em outras alterações, em algumas coisas um pouquinho diferentes do que a gente faz lá na pediatria. Que sequência que não pode faltar? O que você tem que olhar? O que você tem que valorizar? Em qual diagnóstico você tem que pensar? Sempre aquele passo a passo que a gente faz aqui nas lives. Tudo que a gente tem que fazer para fazer o melhor exame possível, para vocês olharem as melhores sequências possíveis e não pularem num diagnóstico, porque a gente sabe que é difícil, muito exame vem normal e não é normal, e muito exame a gente pode realmente ajudar o paciente, principalmente naqueles casos que existem uma epilepsia mais refratária. Então vou começar dando boa noite aí pro pessoal que está entrando. Oi, Luna Internacional, boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo que já está aparecendo aí, que está dando tchauzinho para todo mundo. Não se esqueçam, nossa live começando, então é hora de fazer o quê? Apertar aqui, ó, naquela cartinha que tem lá no final, vocês estão me vendo aí na tela, lá no final tem uma cartinha, clica nela, vai abrir a lista de amigos de vocês e envia para quem tiver interesse, porque hoje o tema vai ser bem interessante, diferente do que a gente tem conversado aqui, mas um tema bastante frequente dentro da neuroradiologia, um tema muito frequente dentro da avaliação neurológica que acontece aí no seu consultório. E aí, o que você espera de uma ressonância magnética para te ajudar no diagnóstico da epilepsia, da crise convulsiva? Lembrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Boa noite, Cleiton, tudo bem? Como é que tá aí do outro lado do Atlântico? Tudo certo? Luna também lá do outro lado. Um mais para cima, um mais para baixo, mas todo mundo lá bem distante do Brasil. Eu sempre agradeço muito vocês, porque vocês estão num fuso completamente diferente. Pode ser mais tarde, da Luna com certeza, o Cleiton não sei, mas eu acho que é mais tarde também. Então, o pessoal fica acordado, esperando, aparece, larga um pouquinho um plantão e vem para ver. Assim que eu gosto, isso é muito bom saber que vocês estão aí do outro lado pra gente conversar, saber que vocês estão aí do outro lado pra gente começar a falar um pouquinho de neuroradiologia. Já mandaram? Então, ó, não esqueçam, aperta aquela setinha aqui embaixo, ó, exatamente aqui, deve ser onde eu tô apontando aí pra vocês. Vai abrir a lista de amigos, quem tiver com o verdinho do lado é porque tá ao vivo, é porque tá online, ou ao vivo não, porque tá online. Então, clica nele e fala, ó, vai começar aquela metralhadora falando toda a vida. Então, vamos lá, é sobre isso que a gente fala e falar. Eu sei, Luna, que você tá na Bélgica, aí com certeza é mais tarde, né? Se aqui são 6 horas, aí já deve ser 10, deve ser umas 11 horas já da noite. Então, o que a gente tem que pensar? Aí, ó, em Angola, 22 horas, tá vendo? Todo mundo mais tarde e sempre corrido. Eu falando rápido, eu correndo, hoje o dia foi corridíssimo. Comecei aqui com 1 minutinho de atraso, mas tá valendo, né? Todo mundo entrando pra gente começar a participar. Lembrando que vocês podem mandar pergunta a qualquer momento. Essa é uma live voltada para profissionais de saúde, para quem lida com o exame, para quem faz efetivamente o diagnóstico, para quem precisa saber o que tá lá naquela ressonância falando sobre isso. Acabou de entrar aqui minha mãe poderosa, aniversário dela hoje. Beijo, mãe. Fazer uma declaração pública aqui pra ela. Vai ficar eternizado, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Beijo. Daqui a pouco eu tô te ligando pra gente se falar. Então vamos começar. O que a gente tem que pensar que não pode faltar? Na verdade, crise convulsiva é uma coisa, epilepsia é outra. Pra gente ter o diagnóstico de epilepsia, a gente tem que ter mais de uma crise convulsiva. E lembra quando a gente, lá no canal no YouTube Neurorádio em Pauta, tem algumas aulas de epilepsia, tem uma excelente com a Isabela, que é uma grande referência, Isabela D'Andrea, uma neurologista, grande referência do tratamento de epilepsia aqui no Rio, especializada realmente em diagnóstico e tratamento. E ela fala muito claro lá de todas as formas de critérios que você usa para diagnosticar a epilepsia e quais as causas, né? Então, se você tem mais de uma crise convulsiva, né? Pode ser tônico-clônica, pode ser só tônico, né? Que fica espástico, com perda do tônus, com aumento de tônus, que você se bata ou não, aquela questão de você ter a perda da consciência para ela ser generalizada ou não, mais típica de lobo frontal, mais típica de lobo temporal, tudo isso clinicamente, vocês que estão aí desse lado conseguem identificar. E isso já é muito bom,
Porque primeiro que tem que existir essa parceria sempre em falar, olha, eu acho que ele tem uma crise tônico-clônica, muitas vezes já fez um eletroencefalograma, e vocês conseguem dizer onde a crise começa. Por que isso é importante? Porque onde a crise começa pode ser realmente o foco inicial de onde a gente tem que exaustivamente procurar algum tipo de alteração, principalmente cortical. Isso a gente procura muito em criança. Isso a gente faz muito nos pacientes mais jovens. Mas no adolescente, pode ser que uma displasia tenha ficado lá um pouquinho quietinha e comece a aparecer mais no início da idade adulta. E aí também entra nesse diagnóstico diferencial. E quando a gente pensa no paciente mais idoso, no adulto realmente, né, acima de 40 anos, ou no paciente acima de 60 anos, a gente tem que considerar outras causas aí nesse pacote também, como causa de crise, que pode ser configurado como epilepsia ou não. Isso depende de todos os critérios que a Liga Internacional de Epilepsia usa para definir o que é a epilepsia. E a informação... Desculpa, gente, eu ainda não estou bem da minha tosse. E a informação que você vai ter a partir do eletroencefalograma. Então, usando esses dois guias, né, o dado clínico que você tem de como a crise evolui, tanto como o dado real do exame que pode ajudar a topografar, a gente olha para a ressonância. Então, na criança, a gente procura muito malformação, a gente pode ter uma área de displasia, mas outros tipos de malformação que são mais características e que normalmente se pegam na criança. Uma esquizencefalia, uma displasia cortical grande, uma área de polimicrogiria, que pode cursar com outros sintomas também, como alteração cognitiva, dificuldade de desenvolvimento neurológico, uma série de outras coisas, que não é o nosso objetivo a gente falar hoje. Vamos falar do adulto. No adulto, a gente já tem que começar a tentar classificar isso, aí o neurologista é chave nisso, porque a gente olha especificamente para o hipocampo se ele me falar que acha que é uma epilepsia do lobo temporal, que as crises são crises muitas vezes desperceptivas, aquela crise que o paciente desconecta e conecta, né? Ele faz aquelas crises de ausência. Identificar bem se realmente é uma crise ou se é algum outro tipo de alteração de comportamento que a pessoa parece que desconectou, mas na verdade não desconectou. Isso aí está tudo na mão do clínico, de você que está aí do outro lado avaliando o paciente. Para a gente crise do lobo temporal, o que eu tenho que olhar? O que não pode faltar? Então a gente sabe que vamos olhar o hipocampo com aquelas sequências, existem várias opções de sequência, eu vou falar a que eu uso. Eu gosto muito de usar o STIR, tem lugar que faz T2 com supressão de gordura, eu acho que o STIR tem menor sensibilidade para você detectar tênues alterações de sinal. Tem gente que vai usar o FLAIR, tem gente que faz FLAIR 3D e faz o corte, e aí o FLAIR 3D é um corte fino, vai fazer o coronal angulado para o hipocampo, você tem como reconstruir. Não é a sequência que eu particularmente gosto, o FLAIR é sensível, é uma das recomendações em vários artigos de protocolo de epilepsia, eles incluem o FLAIR, não é a sequência que eu estou mais habituada, não é a sequência que eu consigo ver melhor, porque eu acho que com o FLAIR a gente perde muito da anatomia. Por que o STIR é muito bom? Porque o STIR, ele permite que você veja dentro do hipocampo todas aquelas linhas de córtex que tem dentro, todas aquelas variedades de composição neuronal diferenciadas que existem dentro do hipocampo. Se você fizer um STIR no 3-TESLA, então, você vai ter um hipocampo lindo. Quem já teve a oportunidade, eu podia até ter trazido uma imagem e não separei. Quem já teve a oportunidade de ver um STIR que é feito num aparelho de 7-TESLA, por exemplo, vai ver que a gente está praticamente olhando uma lâmina, de tão perfeito que é. Todas as divisões, né, em camadas neuronais que a gente consegue ver na ressonância. No 3-TESLA tem um sinal muito bom também. No 1,5 bom você vê, no 3-TESLA você vê melhor. E você vai ter mais sensibilidade. Então, Fernanda, eu gosto de fazer flare. Fernanda, eu sempre recebo flare. Tá errado? Não, não tá. Eu tô falando da minha experiência. O FLAIR não é uma sequência errada, eu só acho que o STIR te dá mais informação. E nesse momento a gente quer informação. Porque se eu for esperar o hipocampo reduzir de volume, o hipocampo brilhar para eu fazer esse diagnóstico de esclerose mesial temporal, eu posso perder muito tempo. Então, quanto antes eu pegar, a gente pode indicar que existe essa doença, o clínico pode potencializar o tratamento e, se não tiver realmente um controle medicamentoso adequado, avaliar se é um paciente candidato a fazer ressecção hipocampal, que é uma cirurgia
que não vai ser curativa, mas muitas vezes vai reduzir enormemente o número de crises e vai tornar a vida da pessoa muito mais sustentável, né? A gente sabe que quando a gente fala em ausência, muitas vezes as pessoas têm mais de 100 crises por dia. Então você não consegue ter nenhum tipo de vida laboral dessa forma. Podem ser pessoas jovens e isso vai ser extremamente incapacitante. Então é importante a gente ter essa noção de que quanto antes a gente conseguir determinar esse diagnóstico de esclerose mesial temporal, melhor. Então isso é uma das primeiras coisas que a gente pensa. Fala assim, não pode faltar sequência para hipocampo quando o protocolo é para olhar epilepsia. Mesmo que venha só escrito epilepsia, que não é o ideal. E aí, vamos conversar nós dois aqui, eu aqui desse lado, vocês aí desse lado, na nossa parceria de pedido de sempre, que o NeuroRad Impacto também é um foco em como solicitar da melhor forma o seu exame, para você ter a melhor resposta possível. Você colocar realmente se você acha que aquilo ali é um quadro de esclerose mesial temporal, é uma epilepsia do lobo temporal, tá? E aí, se você levanta essa hipótese, a gente vai correr atrás desse diagnóstico. E aí eu botei essa figurinha lá nos stories hoje. Essa aí eu botei até no feed, né? E pedi para todo mundo colocar qual era o diagnóstico. Todo mundo brilhou, literalmente, e acertou que era uma esclerose mesial temporal. Como é que a gente está vendo a esclerose mesial temporal aí, ó? Eu estou vendo aqui no plano coronal os 2 hipocampos muito reduzidos de tamanho, muito brilhantes. Vocês concordam que a gente vê super bem o brilho, mas a gente vê muito mal a anatomia? Por isso que eu não gosto do flare. Então não é que ela não seja uma sequência sensível, ela pode ser. Agora, a gente vai ter limitações de identificação de todas aquelas camadas neuronais intrahipocampais, tá? O flare como um todo, você tem muita alteração de anatomia, né? Então, vamos usar baseado também naquele raciocínio que a gente faz sempre. O flare vai ser um ótimo guia, ele vai ser um ótimo caminho que você vai seguir, mas quando eu quero ter um entendimento melhor do que aquele hipersinal realmente afeta, quem eu olho? O T2. Aqui a gente vai olhar o STIR, porque ele é um pouco mais sensível e ele garante a anatomia que o T2 garante. Combinado? Eu faço dessa forma, cada um vai ter sua experiência, mas eu só estou trazendo esse pró e contra só se fazer flare ou de confiar demais no flare. Um outro problema que a gente tem que ter muita atenção com o flare, principalmente se ele for 3D, e normalmente você vai fazer 3D, porque na verdade você já está olhando o hipocampo, mas nada impede que ele tenha uma área outra epileptogênica também, uma área de displasia cortical, uma área de alteração de sinal, por alteração de migração neuronal. E aí o flare 3D já estuda essa área também. E já que está lá, você já faz exatamente para procurar outros focos, né, e outras doenças associadas. E a gente ter cuidado que nessa área você pode ter muito artefato ainda do flare 3D. Então conheça o aparelho que você trabalha, quem é radiologista, para saber se você pode confiar num possível hipersinal que apareça aí nessa região. Máquinas mais antigas fazem flare 3D com muito ruído. Então, como a gente ainda tem uma proximidade ali, junto do seiso esfenoidal, junto de toda essa parte aerada, né, da face, junto aqui a porção mesial do lobo temporal, então, atenção, é o único cuidado que vocês têm que ter e ficar atentos a isso. Mas você confia no seu flare 3D? Vambora! Você que recebe exame de um monte de lugar, não está sabendo se pode confiar ou não no flare 3D? Olha lá no plano sagital, vê quando você olhar assim do lado, vê se está estourado aquele borrão preto ali em volta das áreas de ar. Se tiver, isso vai dar artefato ali. Então você não confia 100% nesse hipersinal que a gente vê. Mas claramente aí tem redução volumétrica, tem o hipersinal no hipocampo. O hipocampo aqui desse lado a gente vê uma tirinha assim bem fininha. O desse outro aqui parece que o lobo temporal, que o corno temporal do ventrículo lateral ainda é um pouquinho menos visível, né? Mas isso não garante que o hipocampo está com volume normal, não garante nada. Se ele colocou aqui, cheguei, tema importante. Pois foi uma solicitação da caixinha de pergunta para falar sobre esclerose mesial temporal especificamente, então o que a gente está falando. Eu abri um pouquinho para a gente falar um pouco mais de convulsão. Me pediram também sobre malformações. A Celi também já tinha me pedido sobre malformações. Eu estou separando um material bem legal para a gente fazer num outro momento, com esse enfoque maior em criança, né?
Quando a gente olha essa sequência aí, e é por isso que eu estou falando tanto do STIR, olha a diferença do marco anatômico que a gente tem. Independente, também é um corte fino, não é uma sequência 3D. Normalmente o STIR é uma sequência que a gente faz corte fino, sem espaçamento. Então acaba sendo um pouco mais grossa do que o flare, mas ele te dá uma informação melhor. Repara que desse lado aqui, ó, o hipocampo está normal à direita. A gente está vendo o quê? Aquelas curvaturas que eles têm na parte de cima. A gente está vendo um sinal que é semelhante ao do córtex, ó. Ele tem que manter esse sinal porque ele é córtex, vamos dizer assim, né? Ele tem corpo neuronal. E a gente vê um risquinho preto de permeio a ele, que é a alteração de sinal relacionada a todas essas camadas neuronais que a gente tem. E quando a gente olha aqui para esse lado, aqui embaixo de mim, o que a gente está vendo? Uma tira de hipersinal. Então o hipersinal também é visível, a gente perde toda essa morfologia do hipocampo, então perde essa curvatura na sua porção do corpo superior, tem o hipersinal e tem uma alteração de sinal difuso. E aí você começa a ver mais fácil, por exemplo, o corno temporal do ventrículo lateral que está aqui, ó. Cabe falar em MTA score? Não, a gente não está falando de atrofia secundária à escala de Shelton, que é para avaliação de demência. Que a gente não precisa graduar, a gente só vai falar que tem redução de volume, que tem hipersinal, que tem perda das características morfológicas e que é sugestivo de esclerose mesial temporal, certo? Se ele botou aqui, só gratidão. Amanhã a gente vai falar na mentoria sobre doença infiltrativa e um dos diagnósticos que muitas vezes entra, né, que pega essa região é o glioma. Então, muitas vezes o glioma não está só ali no hipocampo, ele pode se estender um pouquinho a essa região e às vezes existe essa confusão do hipersinal, que aqui está associado à redução volumétrica, ser um hipersinal relacionado a um tumor com aspecto infiltrativo, mas que aí a gente não vai ter a questão da redução volumétrica, a gente vai ter a questão do aumento volumétrico. Embora não seja totalmente expansivo, e a gente discute muito esse conceito do que é expansivo, do que é infiltrativo, de quando o infiltrativo também fica expansivo, lá nas nossas sessões de mentoria, nas reuniões que a gente tem com os alunos do curso do princípio de ressonância magnética, essa questão vem muito. Porque às vezes você olha para o hipocampo, você vê que ele tem doença, mas você fala, caramba, será que eu penso que é um hipersinal secundário a uma atrofia ou será que eu penso que é um hipersinal secundário a um aumento, entre aspas, de célula por um tumor com aspecto infiltrativo no glioma? Então, sempre fiquem muito atentos a essa possível diferença. Essa semana eu botei aqui nos stories também um casinho que não é uma esclerose mesial temporal, mas é um hipersinal do mesmo jeito. Essa paciente aí, por exemplo, tinha 65 anos e a queixa dela era alucinações visuais e auditivas. Só que olha como está esse hipocampo direito aqui. Totalmente assimétrico em relação ao esquerdo. Apesar de já ter, né, o próprio esquerdo para 65 anos está um pouquinho reduzido, a gente talvez classificá-lo como um MTL score 2, sendo que 2 para 65 anos é ruim, já mostra que existe algum grau de acometimento hipocampal. Quando a gente olha para o direito, a gente vê que ele perdeu aquelas curvaturas, que ele está menorzinho, reto, que ele começa a perder aquela definição do córtex dentro dele. Mas não é comum da gente ver hipersinal nesses quadros de demência, apesar de que essa paciente tinha. Quando você olha no flare axial, e aqui era um flare axial normal, não era um flare 3D, não era um flare procurando epilepsia, você vê que claramente o hipocampo desse lado está parecendo uma vírgula fininha, desse outro lado aqui ele está grossinho, a gente já vê a maior proeminência do corno temporal do ventrículo, em preto, porque é líquor, e tem um tênue hipersinal. Então, vale eu dizer aqui que a esclerose mesial temporal não era clínica. Pode ter alteração de sinal também nesses quadros demenciais? Pode, mas não pensar tão somente nas atrofias. Mas talvez, será que existe um processo inflamatório adjacente? Será que a gente está frente a uma sequela, alguma coisa que está acontecendo associada a alguma infecção viral? Como, por exemplo, uma encefalite? E está predominando no hipocampo? Então, isso são hipóteses que a gente pode levantar num laudo quando o paciente vem puramente procurar demência, mas tem alteração de sinal associado, o que não é habitual.
Então, exige um pouquinho mais de investigação do que simplesmente colocar na conta do tá fazendo uma demência temporal, tá fazendo uma demência de origem hipocampal. Principalmente porque tá assimétrico, principalmente porque tá com hipersinal, tá? Então, a gente está falando de uma característica, eu tô aqui batendo na tecla de uma característica, querendo falar que é esclerose mesial temporal, mas por um acaso essa semana, e esse caso vai voltar lá para o pessoal da mentoria, para quando a gente for discutir a nossa sessão de doença degenerativa, que a gente tem que ficar ligado de outra forma. Muitas vezes o hipocampo vai ser mais alterado do que o que a gente espera, de forma assimétrica, com hipersinal, com redução volumétrica, e aí vale a pena a gente ficar ligado de que talvez não seja só uma demência por degeneração, mas talvez uma demência também relacionada a algum processo inflamatório, infeccioso ali subjacente, ok? E aí a clínica vai ser essencial, você que está aí desse lado vai bater o martelo se tem que investigar mais ou não. Denis dando aqui, boa noite, cheguei atrasado, mas chegou a tempo de ouvir, é sempre bom ter você por aqui, Denis. Denis falou essa semana também sobre hipocampo lá no canal dele, e ele até veio com uma pergunta bastante interessante sobre o hipocampo, quando que a gente vai fazer a escala de Sheltons, né? Não é o nosso tema de hoje, mas já que a gente está falando do hipocampo aqui, então é importante a gente pensar que o artigo fala que tem que ser T1, né? Então, assim, deveria ter um T1 coronal do hipocampo para a gente fazer a escala de atrofia? Sim. Não sei se vocês fazem aí, se vocês recebem aí. Eu, particularmente, não faço. A gente acaba olhando no T2, né, para demência. E se você fizer STIR, existe como você fazer a janela invertida, que fica com cara de T1. E aí você também consegue ter um T1 meio roubadinho, mas que, na verdade, a gente acaba usando muito o T2. Então, tanto que na aula lá, que se vocês forem ver a aula de Alzheimer lá no canal, eu vou mostrar sempre o T2, né? Mas quando a gente vê o artigo, tá lá sempre o T1. Lembrar que a escala de Chantos é uma escala antiga da década de 80, a gente usa ainda, não é que ela é ruim, mas assim, naquela época os aparelhos tinham muito menos opção do que existe hoje, né? Então ela foi feita com o T1 porque o T1 sempre saía, do mesmo jeito que o T2. Mas eu ainda acho que o T2 para essa região te dá uma configuração anatômica melhor, então acaba que eu me habituei bastante também a fazer a escala usando o T2. E eu queria lembrar uma coisinha que eu fui procurar agora um esquema bem interessante na Radiopedia e eu achei esse esquema máximo. Sobre outras causas de... antes da gente entrar nessas outras causas, o Denis botou aqui, o PSIR fica lindão. Eu tô particularmente apaixonada pelo PSIR. Eu tenho usado bastante para a esclerose múltipla, para a identificação de lesão cortical. E tem sido bem legal. Eu tenho preferido muito o PSIR em relação ao DIR, o Double Inversion Recovery, que é, entre aspas, né, a sequência mais característica, mais usada para avaliar lesão cortical na esclerose múltipla. Então, eu acho que o PSIR vai aparecer com muita utilidade ainda, inclusive para avaliação de epilepsia. E aí, se você aí desse lado estiver usando, depois conta a sua experiência um pouquinho pra gente, porque eu acho que vai ser muito bom pra gente ver a área de displasia, ele dá um contraste, ele tem uma carão de T1, mas ele dá um contraste com líquido muito melhor que o T1. Então eu acho que a gente vai conseguir ver aquelas tênues áreas de brilho que a gente vê no flare de uma displasia, por exemplo, bem evidentes na sequência PSIR. Mas a gente tem que começar a testar para ver, né? Então, se você aí do outro lado se você aí do outro lado trabalha com epilepsia e vê muito exame, começa a pedir e ver que tipo de resposta a gente pode ter baseado nessa sequência. Acho que vai ser bem legal. Vou deixar um desafio aí para vocês, desafio aí pro Denis também, que tá sempre lá à frente dos exames, quando tiver essa oportunidade, ver como é que fica. E buscando aqui uma outra causa importante para a gente pensar em alterações relacionadas também à epilepsia no adulto jovem, principalmente, lembrar sempre da possibilidade dos tumores corticais. Então, existe uma sigla que a gente chama que é LEAT, L-E-A-T, Long Term Epilepsy Associated Tumor, em inglês, né? Então, epilepsia de longo prazo associada a tumores. E existem 4 ali principais que a gente está sempre falando, cada hora surge um novo. Hoje a gente também fala muito em Capnon, que é uma classificação que tem uma classificação bastante grosseira, muito bom de se ver na tomografia.
Muitos desses tumores aí, principalmente o xantoastrostoma pleomórfico e o ganglioma, podem ter calcificação, então a gente pode ver foco de hipossinal no SWI. A gente pode precisar de tomografia para complementar essa informação. Então, lembrar sempre dessas lesões que têm origem predominantemente corticais, córticos subcorticais. Então, aqui esse PXA, o xantoastrostoma pleomórfico, mais comum aqui em região frontal. Ele normalmente tem um aspecto sólido cístico, se a gente for pensar como se fosse aquele astrostoma de criança da fossa posterior, só que ele dá bem cortical em adulto jovem. Em geral é baixo grau, grau 2, mas pode ser grau 3 também. Há pouco tempo eu botei aqui no canal um caso que ele era tão grande, com origem aqui no epicentro, na região frontal inferior, no bulbo olfatório. Acharam que era um meningioma, e na verdade ele era enorme, invadia tudo, cruzava o corpo caloso, no fim parecia até um glioma. Mas ele era um grau 3, já bastante agressivo. O ganglioglioma, que é uma coisa que a gente sempre tem que ter na manga, ele tem várias carinhas, ele classicamente é considerado um tumor sólido cístico, que pode ter calcificação de permeio, que pode ter realce nodular. Agora, mais comum também lá na região temporal, e que pode ser só sólido, que pode ser só cístico. Então, assim, viu um tumor na região cortical, num paciente jovem com epilepsia, põe o ganglioma como diagnóstico diferencial, você não vai errar, vai brilhar no seu diagnóstico. Se você recebeu esse tipo de exame, não tem nenhuma hipótese diagnóstica, já lembra dele, porque ele pode vir mascarado de várias formas, tá? Um clássico que a gente tem que pensar é o DINET. O DINET também é mais comum na região temporal, ali predominantemente o epicentro dele é bem cortical. E é aquele bubbly aspect, são como se fossem várias bolinhas uma junto da outra, então tem que ter um T2 muito bem feito, ou um STIR, né? A gente acaba fazendo o STIR do hipocampo, muitas vezes pega o DINET. E aí tem que ver se não pegou ele pela metade, né? Obviamente, fazer toda a cobertura do tumor. Um corte fino para você delimitar bem a sua extensão, um tumor bem clássico relacionado à epilepsia. E ultimamente tem sido descrito esse MVNT, que é o multinodular, multicístico vacuolar, que também pode dar esses cistinhos agrupados mais para dentro, ele não fica tão cortical quanto o DINET, né? Certamente a gente chamou muito MVNT de DINET e talvez ainda chame, tá? Então, assim, não se sintam tristes se você perder um diagnóstico desse, porque é uma descrição mais nova, mais difícil da gente caracterizar, mas também um tumor indolente de baixo grau, que tem essa característica de, por estar muito próximo ao córtex, levar a uma clínica característica de crise convulsiva, tá? Existem outros que a gente pode colocar nesse pacote, esses são os mais famosos. Lembrar também da associação do Capinon com a calcificação mais grosseira. Tem um outro que também tem uma calcificação grosseira que está sendo descrito agora, ele também tem um nome composto gigantesco, se alguém lembrar, coloque ele aqui. Ele tem bastante nome e sobrenome, depois eu busco para vocês e mostro o caso. A gente tem um caso bem legal de uma paciente com esse tipo de tumor, e muitas vezes a tomografia vai ajudar, tá? Então, lembrar de olhar o hipocampo, mas lembrar de olhar todo o córtex. E paciente jovem também tem glioma de baixo grau. Então, pode ter de alto grau também, sim, mas normalmente são mais de baixo grau, né? E aí você vai ter aquela lesão infiltrativa com hipersinal no T2 e no FLAIR em toda a região córtico-subcortical. E aí pode usar critérios de diagnóstico de glioma, como a gente usa o BISMET T2 FLAIR, para tentar ver a gravidade, a radiômica, não é bem radiômica, como é que é o termo que eles usam? Quais são os dados de imagem que vão fazer você pensar na genética do tumor. E hoje, quando a gente fala em glioma, a gente não pode deixar de falar de genética de tumor, né? Então, bastante importante esse tema, esse assunto, mas também não é a nossa conversa de hoje. Então, a conversa de hoje era para falar basicamente do hipocampo e lembrar de olhar nas sequências que são sensíveis a líquido, fina, corte direcionado, angulado. O hipocampo ele é assim, o corte tem que ser assim. Você não pode fazer um corte reto para avaliar o hipocampo. Tá errado. Corte fino, sem espaçamento, se quiser pode usar a sequência 3D. Procurar todo o córtex. Então, pode se surpreender com um tumorzinho pequeno com o epicentro no córtex, na região córtico subcortical? Sim, lembrar dessa sigla aí, do LIT, que
são os tumores mais frequentemente associados à epilepsia também no paciente jovem, principalmente as epilepsias refratárias. E elas são refratárias por quê? Porque a causa anatômica continua lá. Então fica difícil de você controlar só a função usando a medicação. E é bom você ter esse diagnóstico. Muitas vezes ele é ressecável e o paciente vai ficar livre de crise, tá certo? Tem outras causas? Tem. Hoje o nosso foco era esse. E agora eu quero saber se tem dúvidas dessa galera aí que tá entrando, de tudo que a gente falou aqui sobre esses bizus do que pensar. Lembrar que no paciente mais idoso, eu tinha até posto uma foto de restrição à difusão. Muitas vezes a crise convulsiva está relacionada a evento isquêmico, e aí a gente vai falar em crise, não necessariamente em epilepsia. Lembrar que muitas vezes a crise está relacionada a áreas de encefalomalácia, paciente jovem tem acidente de carro, tem acidente de cair de algum lugar, enfim, às vezes o acidente pode ter sido leve, fez uma contusão cerebral mínima, mas se ela pegou o córtex, não deixou algum tipo de sequela motora ou cognitiva, por exemplo, mas pode ser um foco irritativo para os pacientes que têm mais predisposição, vamos dizer assim, e desenvolver um quadro de epilepsia secundária a uma área de malácia, tá? Ou por isquemia, ou por alteração pós-traumática, ou por infecção. Paciente que faz muita calcificação córtico subcortical nessas infecções, neurocercose, neurotoxoplasmose, quem teve essas doenças congênitas, HIV pós algum evento de neurotóxico e aí ficou com uma calcificação residual, tudo isso pode ser foco epileptogênico novo e desenvolver crises convulsivas a partir de alguma coisa da sua vida, né? Então, a história é muito importante pra gente porque vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes eu recebo o paciente para avaliação de crise convulsiva, às vezes até já com diagnóstico de epilepsia, porque preencheram os critérios, mas ninguém perguntou antes se já tinha tido um trauma, por exemplo. E a gente abre e está faltando um pedaço do lobo frontal, está faltando um pedaço da região parietal, enfim. Então, a questão de ser secundário alguma coisa também é sempre importante da gente pensar. E quando o dano é estrutural, a ressonância vai ser muito útil no diagnóstico. Então, olhem com precisão, olhem com cuidado, olhem nas sequências certas, para a gente poder realmente chegar ao diagnóstico final. Foi, gente? E aí, todo mundo caladinho hoje? Ninguém com comentário? Então, só alguns recados. Semana que vem tem mais. Lembrando que toda terça-feira, 18 horas, nós estaremos aqui conversando sobre algum tema. Segunda-feira eu vou abrir a caixinha de perguntas, vou deixar vocês escolherem o tema. Se tiver algum tema bem legal, assim, a gente vai pra dentro. Senão, eu já tenho alguns aqui na manga do que o pessoal sugeriu essa semana e nas outras semanas. Então, assim, não achem que, eu sugeri e ela não fez. Eu tenho que fazer só uma por vez, né? Mas tá tudo guardado. Todas as ideias estão anotadas e elas vão aparecer aos poucos. A gente tem muita terça-feira ainda para fazer live e o seu tema vai aparecer. Então, por isso, você tem que ficar ligado aqui toda terça. Combinado? E eu espero vocês também lá no YouTube Neurorádio em Pauta, onde tem mais conteúdo, onde tem mais coisas para vocês se interarem melhor sobre diagnóstico de epilepsia, outras causas. Tem uma aula de uma formação congênita de crianças que a gente vai falar aqui também numa próxima oportunidade, tá bom? E eu vejo vocês na semana que vem. Beijo e até a próxima!